Aqui é o Adilson do canal Cruzeiraço, o maior de Minas. Dá o like, inscreva no canal, deixe seus comentários sobre tudo. Nós vamos falar aqui do nosso time Nação Azul. Nessa terça-feira, volta a treinar parte da manhã, time do Cruzeiro. Vai ter baixa porque o Arthur Gomes teve um desconforto muscular, então não vai ter condições de jogo. O Fernando Seabra está entre Verón, João Pedro e o Robson. Um desses três vai substituir o Arthur Gomes. O jogo de quarta-feira vai dar mais de 50 mil pagantes no Mineirão, empurrando o time na quinta-feira. O feriado, o jogo podia ter sido 4 horas da tarde. Sul-Americano coloca para 9 horas o jogo de um feriado. Então era para dar um público bem mais maior. Tenho certeza que a nação vai empurrar o time, vai lotar o Mineirão para a gente conseguir uma grande vitória e sair de lá classificado. Então o Cruzeiro também já está acertando todas as compras do Matheus Pereira. Deve anunciar essa semana, até quinta-feira deve anunciar a compra definitiva. Já acertou os dois anos de contrato com o Matheus Pereira, o esforço que está fazendo para ficar em definitivo com esse craque. Eu vou deixar aí um vídeo, vocês acompanham o vídeo aí dos comentários, tudo sobre o Matheus Pereira, do Fernando Seabra sobre o jovem, e depois eu volto a comentar o que eles falou. Então, gente, presta atenção no vídeo aí. Manhã de treino na Toca da Raposa 2 e o técnico Fernando Seabra, aí sim, devendo comandar um trabalho tático para montar o time que joga na quinta-feira diante da Universidade Católica de Quito, com a dúvida maior: quem vai ficar com a vaga de Arthur Gomes, já que o Arthur não joga na quinta, não joga no domingo, por causa de um edema muscular na coxa. Gabriel Verón, João Pedro e Robert, as primeiras opções do técnico Fernando Seabra. Se não tiver nenhum outro problema de contusão, e tomara que não tenha, a tendência do restante é a manutenção do time que vem atuando e atuando bem, com vitórias seguidas na temporada, e o Seabra querendo dar continuidade. Então vamos aguardar o treinamento de hoje, um trabalho tático, amanhã aquele trabalho de posicionamento, bola parada, e aí na quinta o jogo diante da Universidade Católica de Quito, com previsão de público de 45 mil torcedores, pelo menos é o que está na ata da partida. Mas claro, tem margem para melhorar ainda mais. O Cruzeiro, na última parcial, tinha informado 30 mil ingressos vendidos, ainda tem muito ingresso de vermelho superior, muito ingresso de roxo superior. Se a venda melhorar mais, o Cruzeiro pensará em abrir o setor laranja superior, mas a princípio esse setor fechado. Vamos acompanhar ao longo desta terça-feira se a venda melhora ainda mais para superar aí esses 45 mil torcedores da expectativa de público. Por falar em expectativa, o Cruzeiro pode anunciar ao longo desta semana, quem sabe até quinta-feira, a compra do Matheus Pereira. Informação que a gente trouxe ontem, não tem mais nada para se discutir entre Cruzeiro e Matheus, entre Cruzeiro e Al Hilal. O Cruzeiro conseguiu realmente, desde a ida do Ronaldo à Arábia, uma redução no valor do preço, e aí agora faltava a questão salarial. Isso tudo já foi superado, um esforço de todas as partes, a diretoria fazendo um esforço muito grande também para ficar em definitivo com Matheus Pereira, com o contrato até meados de 2026. Agora é só aguardar como o Cruzeiro vai anunciar a compra do Camisa 10. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a... Sobre o Cruzeiro, tem muitos jovens. Tem o Japa, que teve essa lesão, né? E agora tá nessa volta. Tem o Kaique, tem o Robert. Eu queria que você falasse um pouco desses meninos, que você conhece tão bem, né? De trabalhar com eles no Sub-20, ser campeão no Sub-20. Teve o Juan emprestado, tem o Pedrão aí que volta e meia treina com vocês lá no time principal. O que dá pra falar dessa galera? Eles já estão maduros, estão num processo. Você vê aí chance de ter utilização desses meninos como titular? Como é que você vê essa meninada, esses crias? Olha, eles estão no processo. Eu tenho visto com muitos bons olhos aí a evolução que eles têm
mostrado, né? Nós temos no nosso elenco jogadores de excelente nível e a competição é diferente da competição do sub-20. Tanto a competição por espaço dentro do elenco, quanto a competição com o adversário dentro do jogo, né? Então, você fazer algumas ações ofensivas contra zagueiros de sub-20 é diferente de fazer contra zagueiros de uma equipe profissional que joga a Série A do brasileiro. Né? O nível de enfrentamento é diferente, né? Então, isso daí às vezes leva um pouco mais de tempo para que ele consiga jogar no seu nível, num nível de enfrentamento diferente, né? Isso daí vem com o desafio diário dos treinos e vem com o ganho de minutagem, que no começo pode ser que seja em doses menores e depois pode ser que, dependendo, né, do mérito dentro de uma disputa de posição dentro da equipe, possa ser oportunizado por realmente estar se mostrando num nível aí de desempenho que justifique a titularidade, né? O Japa terminou jogando o ano passado porque ele estava fazendo muito bem as tarefas que a posição precisava e, nesse sentido, estava até à frente de outros do grupo, e aí ele foi oportunizado, né? Nesse momento, eu acho que a gente tem não só os jogadores que vêm da base, mas outros jogadores num crescimento muito interessante, né? Então, por exemplo, você citou o Robert, mas a gente tem também o Arthur num crescimento muito bom, né? A gente tem acompanhado a evolução do próprio Veron, né? Bem mais fino, né? Assim, bem mais magro, né? O Seabra, assim, não o que a gente tá falando aqui, mas é visível que ele parece que ele tá se preocupando com o peso também, né? Que era naquele primeiro jogo que você coloca ele contra a Aliança, a gente sentia ele muito pesado, vem de uma lesão, e parece que tá se dedicando bastante, né? Ele tem conseguido ter uma sequência de treino, né? Então, com uma sequência de treino, mais as entradas em jogo, a carga de trabalho, o nível de treino dele, ele conseguiu elevar bastante, né? A gente tem um acompanhamento aí da carga semanal pelo GPS e tal. Então, a taxa de trabalho crescendo, tudo isso ajuda o jogador a entrar em forma. Então, o que eu posso falar é que, assim, eu estou muito atento à evolução do nível de desempenho dos jogadores como um todo, né? Não só os da base, mas os demais do elenco também. E a gente, dependendo daquilo que eles fazem na semana e daquilo que o jogo apresenta, eles podem ter oportunidade. Então, contra o Atlético Goianiense estava 0-0, o Vitinho entrou. Sim. Né? Então, a gente sabe das qualidades dele, a gente viu o cenário do jogo e achou que a gente precisava de um jogador que fosse muito dinâmico, que tivesse uma abrangência de espaço muito grande, né? Que conseguisse fazer as dinâmicas de um médio ali pelo lado esquerdo, tanto defensivas, de fazer o corredor lateral, quanto ofensiva, de atacar os espaços, de fazer uma dobra. Até o lance do gol do Matheus Pereira inicia com uma situação de condução pelo lado esquerdo, em que o Vitinho ataca o espaço, abaixa a defesa do Atlético, e a gente pode circular, mudar o ponto de ataque e entrar por dentro com a condução do João Marcelo, né? Então, de novo, contra o La Calera era um cenário de 1-0, mas não estava definido, ele teve a oportunidade de entrar, né? Então a gente vem acompanhando todos eles. Em alguns momentos o jogo não vai pedir as características deles, e aí a minha decisão é sempre em função das circunstâncias do jogo, tá certo? Mas em momentos que for necessário, eu vou colocar sem restrição, com total confiança, sem o menor receio, porque conheço muito bem, independente de ter um pouco mais de acerto técnico num jogo ou no outro, todos eles sabem cumprir função, sabem ler espaço, são competitivos e têm uma boa dinâmica coletiva. Então, em relação a isso, eu tenho muita confiança. Eu acho que é por aí, mas, de novo, existe isonomia, não é porque o jogador subiu da base que ele vai ter preferência sobre outro jogador do elenco que também está trabalhando. Vamos lá comentar sobre o vídeo do Matheus Pereira. Eu já falei no começo, então vamos falar o que o Seabra falou da oportunidade para os meninos da base. Ele que nem ele falou que os meninos ele conhece os meninos têm muita qualidade, mas não adianta só elogiar os meninos e não pôr os meninos para jogar. A gente vê o Kaique encostado lá, não tem oportunidade. Ninguém está falando que ele tem que ser titular não, mas ter mais oportunidade. O Japa, o José,
o Rob, o João Pedro, esses caras têm que ter mais oportunidade. Que nem ele fica falando que o sub-20 é diferente do profissional, o enfrentamento de um zagueiro, de um volante do profissional. A gente sabe que é diferente. Mas se a gente pensar assim, o Vitor Roque tem jogado com 16 anos no time do Cruzeiro titular, fazido gol de clássico, jogado, depois ter ido embora daquele jeito e ter fazido gol de Libertadores, de fase decisiva, de semifinal, para pôr até do Paraná na final, não. O Abel coloca o Ender, coloca o Messinho, o Esteve, que foi daqui do Cruzeiro aqui, e eles deixou ir embora. Aí todo mundo para falar assim, mas nem todo mundo é craque. Nem todo, sabe que todo mundo que o Abel põe para jogar é um Ender, é um João Pedro, não. O Cruzeiro vai colocar, vai ser o Vitor Roque, não. Mas tem que dar oportunidade para esses meninos. A gente só vai saber que o Jô joga mais do que o Ramiro, joga até mais do que o Lucas Silva, joga mais do que Machado, se colocar para jogar, dá oportunidade. Se não colocar, a gente nunca vai saber se você joga mais. Qualquer um jogador da base, você tem que dar oportunidade para jogar, para saber se você vai ter condições de ser titular e ficar no elenco profissional e jogar mais do que muitos que estão jogando aí. Não é que a gente vai saber se o Joso não joga, se ele joga mais do que o Machado, se joga mais do que o Lucas Silva, se joga mais do que o Ramiro, se joga mais do que o Cifrento, não sabe. O Japa a gente sabe porque tem oportunidade e jogou. Então, se eles dão oportunidade, a gente vai saber se os meninos jogam. É isso que eles têm que fazer. Então, gente, dá o like, inscreva no canal, deixe seus comentários sobre tudo isso que nós estamos falando, da base, da compra do Matheus Pereira, o que vocês acham disso tudo aí. Dá uma força aí de cruzeirense para cruzeirense mesmo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.